avançamos para a lição da terça-feira, onde vamos estudar a pergunta de Isaac: onde está o cordeiro? Bom, irmãos, da mesma maneira como foi mencionado a primeira vez que aparece a palavra, uma variação do verbo amar na Bíblia, está em Gênesis 22, a primeira vez que aparece a figura de um cordeiro na Bíblia, a palavra cordeiro também está neste capítulo e está na mesma história em que amor é mencionado. Não é por acaso e não é à toa. O cordeiro é um símbolo claro dos mais frequentes no Apocalipse. Jesus é chamado de cordeiro 23 vezes no livro do Apocalipse. Em uma das cenas mais poderosas, quando João visita a sala do trono de Deus, descrita nos capítulos 4 e 5, o cordeiro desempenha ali um papel central e ele é adorado, louvado e glorificado. Então, a história de Isaac, como é que essa história nos ajuda a entender a simbologia do cordeiro? Então vamos recordar aqui a história. Pai e filho estão caminhando. Imagino como deve ter sido essa viagem, os dois calados, sem trocar palavra alguma. Então Isaac rompe o silêncio, versos 7 e 8. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. E aí, pergunta de Isaac deve ter ferido o coração do pai. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Que história tremenda essa, não? Eu fico imaginando quanto que Isaac tinha da percepção de que algo estava para acontecer. Abraão sabia. A Bíblia não registra que ele tenha contado para Isaac o propósito da viagem, a não ser que fariam um holocausto, participariam de um sacrifício juntos. Coração de Sara, tenho certeza que Sara também percebia que alguma coisa iria acontecer. E nesta história linda, essa expressão, Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício, guarda também proporções com a história do estabelecimento da Páscoa, quando um cordeiro deveria ser imolado e comido naquela celebração com pães sem fermento, com ervas amargas, na saída do povo de Israel do Egito. Também guarda referências ao livro do Apocalipse, que eu já mencionei, especialmente o capítulo 4, 5, onde o cordeiro é louvado, glorificado por ser o único que é digno de tomar o livro e desatar os selos. Esta primeira menção é muito significativa de cordeiro na Bíblia. O restante da Bíblia vai responder essa pergunta. Eu achei isso aqui tão significativo. Isaac faz a pergunta, verso 7 do capítulo 22. Onde está o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício? E o autor menciona que esta pergunta feita por Isaac vai ser respondida ao longo de todas as Escrituras. Ela será respondida de modo progressivo, desde os rituais da Páscoa até aquele momento dramático quando Davi, pecando por numerar o povo, ele tem uma percepção, ele vê o anjo do Senhor na eira de Araúna, um personagem jebuseu, e ele compra aquela eira, compra aquele espaço de terra, compra os bois, erige um altar e ali ele sacrifica e a praga cessa. A pergunta de Isaac seria respondida plenamente ao longo dos tempos e ao longo da história da palavra de Deus. No Novo Testamento, essa pergunta é respondida quando Jesus aparece em carne e osso. Ali estava o Cordeiro. Então, João o identifica como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesta primeira menção que ocorre da palavra Cordeiro no Novo Testamento, João 1, 29 a 34, parece que João está também respondendo à pergunta de Isaac. E o cenário não poderia ser mais apropriado, diz o autor. Ali pecadores iam ao Jordão para, mediante arrependimento, serem batizados por meio de João, simbolizando morte para o pecado, simbolizando vida
Aí aparece Jesus, o Cordeiro de Deus, e os céus anunciam: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Observe, irmãos, que uma voz bradando do céu disse ali, determina que Abraão não execute seu filho, e da mesma forma, uma voz do céu confirma o Filho amado, o Filho Salvador, o Filho Redentor. Irmãos, é muito interessante algumas percepções que, quando Isaac pergunta para Abraão, ele pergunta: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? O cordeiro é um animalzinho mais jovem. E quando Abraão, depois de receber a ordem de não matar o seu filho, não faças, não estenda a mão sobre o rapaz, diz aqui o texto, verso 12, nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Novamente aparece aqui a menção, o único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro. Veja que quando Isaac pergunta, ele pergunta por um cordeiro, um animalzinho mais jovem. Quando Abraão vê, ele vê um carneiro, um animal mais adulto, um animal mais crescido, não é? Assim, irmãos, olha que interessante esse detalhe. Gênesis 22, 8 guarda relações, a pergunta feita por Isaac, guarda relações com Levítico 16, 36, onde também, vamos achar rapidamente aqui essa passagem, onde vai aparecer no dia da expiação, vamos achar aqui, 16 versos 3 e também o 6, onde vai aparecer a figura de um carneiro no dia da expiação. E quando vamos para Daniel 8:3, olha que eu achei isso aqui tão lindo, tão maravilhoso, um aprendizado para mim também, nunca havia percebido essa relação. E quando vamos para Daniel 8:3, então levantei os olhos junto ao rio Ulai, diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e aí segue a narrativa. Então este carneiro, visto por Abraão e que foi sacrificado ali no Monte Moriá em lugar de Isaac, guarda relações com o carneiro que era imolado no cerimonial do dia da expiação, e guarda relações com o carneiro visto por Daniel, que se aplica ao dia da expiação escatológico. Olha que coisa linda, olha como a Bíblia se entrelaça, não é? Como ela se relaciona. Esse é o princípio da intertextualidade que vimos na semana passada. Observe que, desta maneira, muitas semelhanças entre as histórias, né? Muitas semelhanças mostrando como a profecia lá do Apocalipse, a compreensão dos textos proféticos, podem ser compreendidos pelas imagens, pelos símbolos, da forma como eles aparecem pela primeira vez nas Escrituras. E eu quero utilizar aqui a porção chamada auxiliar do professor, onde o autor faz uma paráfrase deste texto de 22:8. Neste caso, o texto de Gênesis 22:8 poderia ser traduzido, ele explica o significado das palavras originais, que aqui não vem ao caso para nós, mas a paráfrase nos interessa. Deus, a forma como, se fôssemos fazer uma tradução literal de 22:8, seria assim. Vamos ler novamente o 22:8 para a gente não perder a conexão. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 7, agora o verso 8, a resposta de Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. A paráfrase do verso 8, onde Abraão afirma que Deus proverá o cordeiro, pode ser traduzida da seguinte forma literal: Deus se verá como o cordeiro, o que significa que Deus proverá a si como cordeiro. Olha que coisa linda. Essa resposta de Abraão aponta para um Deus que se via
no lugar daquele cordeiro. E que ele seria o cordeiro provisionado para aquele sacrifício. Que imagem preciosa, que imagem linda. E desta maneira, tendo este forte exemplo de como os conceitos, como pela primeira vez eles aparecem no livro do Gênesis, nos ajudam a compreender o restante das Escrituras, de forma especial as profecias, colocamos um ponto final na lição da terça-feira.